Salve, torcedor palmeirense! Quarta-feira chegou com aquele clima diferente, clima de estreia, clima de campeonato brasileiro começando, e o Verdão entra em campo carregando expectativa, pressão e, claro, muita conversa de bastidores rolando ao mesmo tempo. Enquanto a bola ainda não rola, o noticiário não para e tem muita coisa importante acontecendo envolvendo o Palmeiras, tanto dentro quanto fora de campo, tudo isso às vésperas de um confronto que promete ser intenso, logo na largada da competição nacional. A provável formação que deve iniciar essa estreia chama a atenção pela estrutura e pelas escolhas que refletem o momento do elenco. A tendência é um time montado com segurança defensiva, intensidade no meio e agressividade no ataque, buscando equilíbrio para começar o campeonato somando pontos fora de casa. A comissão técnica entende que esse é o melhor desenho possível neste momento, levando em conta desempenho recente, condicionamento físico e o encaixe coletivo que o time vem apresentando. É aquela escalação pensada para competir forte desde o primeiro minuto, sem dar espaço para erros bobos. O confronto não é simples, mas o retrospecto recente anima. Jogar na Arena MRV não tem sido um bicho-papão para o Palmeiras, muito pelo contrário. O time tem mostrado personalidade, sabe sofrer quando precisa e aproveita bem as oportunidades que aparecem. Isso aumenta a confiança para essa estreia. Ainda mais sabendo que um bom resultado logo no início pode dar tranquilidade para a sequência do campeonato, que é longo, desgastante e exige regularidade. Fora das quatro linhas, o mercado começa a esquentar, e um nome que surge no radar é o de Igor Júlio. O zagueiro voltou recentemente ao Brighton após encerrar um período de empréstimo e, neste momento, não parece estar nos planos imediatos do clube inglês. Dentro do Palmeiras, a avaliação é de que pode ser uma oportunidade interessante, principalmente se a negociação acontecer por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra vinculada a metas. Ainda não existe conversa avançada, mas a possibilidade está sendo analisada internamente. E não está descartado que o assunto ganhe força nos próximos dias. A defesa é um setor que o clube observa com atenção, não apenas pensando no presente, mas também em possíveis ajustes ao longo da temporada. O calendário será pesado, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições continentais exigindo rodagem do elenco. Ter alternativas confiáveis no sistema defensivo pode fazer toda a diferença lá na frente, especialmente em momentos decisivos. Outra situação que ganhou força nas últimas horas envolve o atacante Bruno Rodrigues. As conversas para um empréstimo avançaram, e a tendência é que o jogador deixe o Palmeiras por uma temporada completa. A ideia é dar sequência, minutos em campo e recuperar protagonismo, algo que não vinha acontecendo recentemente. Por isso, ele não deve ser relacionado novamente, seguindo fora das opções imediatas da comissão técnica. Esse movimento é visto como positivo para todas as partes, já que o elenco fica mais enxuto e o atleta pode buscar espaço em outro cenário. No ataque, porém, o alerta segue ligado. O mercado internacional observa de perto alguns nomes do elenco alviverde, especialmente jogadores que atuam como referência ofensiva. Clubes europeus estão mapeando opções e podem formalizar propostas nos próximos dias. A diretoria acompanha com cautela, sabendo que perder uma peça importante neste momento exigiria uma resposta rápida. Algo que nem sempre é simples com a janela brasileira perto de se encerrar. Essa movimentação externa exige atenção redobrada, porque o Palmeiras não quer ser pego de surpresa. A estratégia passa por manter o elenco competitivo, mas sem fechar os olhos para oportunidades financeiras que possam surgir.
É aquele equilíbrio delicado entre resultado esportivo e planejamento financeiro. Algo que o clube vem tentando administrar nos últimos anos com bastante critério. E aí entra uma bomba que sacudiu os bastidores do futebol nas últimas horas e que o Palmeiras acompanha de perto. A situação envolvendo Danilo ganhou um novo capítulo, com uma disputa jurídica relacionada a valores de comissão ainda não quitados. O cenário gerou desconforto e reacendeu especulações sobre o futuro do volante, especialmente porque seu nome voltou a circular como possibilidade de mercado no Brasil. Danilo é um jogador que dispensa apresentações para o torcedor palmeirense. Cria da casa, conhece o clube, entende o ambiente, já decidiu jogos grandes e tem identificação com a torcida. Mesmo após enfrentar problemas físicos nos últimos tempos, a avaliação é de que ele recuperou bom nível de desempenho e ainda tem muito a entregar. Diante desse contexto, não é estranho que o Palmeiras esteja atento a qualquer movimentação que envolva seu nome. Internamente, o clube reconhece a necessidade de reforçar o meio-campo com um jogador que conheça a função, que saiba competir em alto nível e que chegue pronto para jogar. E poucas opções no mercado oferecem esse pacote completo. Por isso, qualquer brecha pode ser analisada com carinho, ainda mais se envolver um atleta que já se adaptou ao modelo de jogo e à pressão que existe no Palmeiras. Enquanto isso, outra situação relevante envolve Rafael Veiga. O meia deu sinal positivo para o avanço de uma negociação internacional, e a tendência é que esse processo caminhe nos próximos dias. Mesmo viajando com a delegação e podendo aparecer entre os relacionados, a situação indica que o ciclo pode estar se encaminhando para um desfecho. A diretoria trabalha com cautela, sabendo da importância do jogador, mas também entendendo que ciclos no futebol se encerram e novos desafios surgem. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o Palmeiras se prepara para entrar em campo, iniciar mais uma campanha no Campeonato Brasileiro e tentar largar com o pé direito. O cenário é de expectativa alta, bastidores agitados e decisões importantes sendo tomadas longe dos holofotes. A estreia é apenas o primeiro capítulo de uma temporada que promete ser intensa, cheia de desafios e com muita coisa ainda para acontecer dentro e fora das quatro linhas. Com a estreia no Campeonato Brasileiro prestes a começar, a tensão e a expectativa dentro do Palmeiras aumentam a cada minuto. O time sabe que começar bem é fundamental, especialmente diante de um adversário como o Atlético Mineiro, que não facilita jogos fora de casa. A preparação física e tática do Verdão tem sido minuciosa, com foco na organização defensiva, no controle do meio-campo e em explorar espaços para o ataque com velocidade. Abel Ferreira deixa claro que a ideia não é apenas vencer, mas também mostrar consistência e domínio em campo, mantendo o padrão de jogo que já se consolidou nas temporadas anteriores. A escolha da formação inicial reflete esse pensamento. Jogadores como Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez terão a missão de assegurar a solidez defensiva, enquanto Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Alan buscam articular o meio e apoiar a transição para o ataque. Lá na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque são os principais responsáveis por levar perigo à defesa adversária, aproveitando sua velocidade, movimentação e capacidade de finalização. Esse equilíbrio entre defesa, meio e ataque é fundamental para iniciar o campeonato com confiança e estabelecer o ritmo que o time quer impor. Fora de campo, o mercado continua agitado e o Palmeiras observa de perto oportunidades que possam reforçar o elenco sem comprometer a estabilidade financeira.
A situação de Igor Júlio é um exemplo claro disso. O zagueiro, que voltou ao Brighton após empréstimo, não faz parte dos planos imediatos do clube inglês, o que abre espaço para uma possível negociação com o Verdão. A diretoria avalia um empréstimo até o final da temporada com opção de compra, e essa alternativa pode trazer mais profundidade defensiva ao elenco, além de permitir ajustes estratégicos ao longo do campeonato. É uma movimentação que exige cuidado, mas também representa uma chance de reforçar uma posição que é sempre crucial. Ao mesmo tempo, o Palmeiras acompanha de perto o desfecho da situação envolvendo Bruno Rodrigues. O atacante deve deixar o clube por empréstimo, buscando minutos de jogo e maior protagonismo em outro cenário. Essa decisão é entendida como estratégica. O jogador pode se desenvolver e o elenco se mantém enxuto, permitindo uma gestão mais eficiente de recursos e oportunidades dentro do plantel. Para o torcedor, é uma mudança que, apesar de impactar, se encaixa na lógica de planejamento da temporada, em que cada decisão é pensada visando resultados imediatos e longo prazo. O mercado internacional também observa atentamente os destaques do ataque palmeirense. Clubes europeus estão interessados em jogadores que possam se destacar em suas ligas, especialmente atacantes capazes de decidir partidas. Nomes como Flaco Lopes e Vitor Roque aparecem em listas de possíveis alvos, o que exige do Palmeiras acompanhamento constante e respostas rápidas a qualquer oferta que surja. A diretoria precisa equilibrar a manutenção de um elenco competitivo com a possibilidade de negócios que sejam vantajosos, evitando perder peças importantes sem uma reposição à altura. Outro ponto de atenção envolve Danilo. O volante está no centro de uma disputa jurídica com o Botafogo, relacionada a valores de comissão ainda não pagos aos seus agentes. A situação traz complexidade ao mercado, mas também abre espaço para o Palmeiras avaliar uma possível negociação, já que o jogador conhece o clube, tem identificação com a torcida e experiência suficiente para contribuir imediatamente. Além disso, sua recuperação física e retorno ao melhor nível técnico aumentam a atratividade de um eventual retorno, tornando-o uma opção que combina conhecimento do clube com qualidade em campo. Enquanto o time se prepara para entrar em campo, é possível perceber que a comissão técnica e a diretoria trabalham em múltiplas frentes. A logística de treinos, a preparação física, o estudo do adversário e o acompanhamento do mercado estão todos alinhados para garantir que o Palmeiras esteja competitivo desde o primeiro jogo. A estreia contra o Galo representa mais do que apenas 3 pontos. É a chance de estabelecer um padrão, mostrar força e enviar uma mensagem ao restante do campeonato sobre a seriedade e ambição do clube nesta temporada. No meio de tudo isso, Rafael Veiga surge como outra figura central. O meia deu sinal positivo para avançar em uma negociação internacional, o que indica que seu ciclo no clube pode estar próximo do fim. Mesmo assim, a equipe segue ajustando o elenco para enfrentar os desafios que virão, considerando alternativas para substituir ou equilibrar a saída de jogadores importantes. A gestão desse processo exige atenção, planejamento e estratégia, pois cada decisão impacta diretamente no desempenho em campo. A pressão para iniciar o campeonato com uma vitória é grande, mas o Palmeiras tem mostrado maturidade ao lidar com esse tipo de situação. A experiência de Abel Ferreira, aliada ao conhecimento do elenco, permite que o time entre em campo com confiança, sabendo que cada detalhe faz diferença. O equilíbrio entre motivação
Preparação física e ajustes táticos será decisivo para que o Verdão consiga impor seu estilo de jogo e sair de campo com um resultado positivo. Além disso, o planejamento do elenco para a temporada envolve pensar no desgaste físico, na rotação de jogadores e na integração de reforços. Cada posição é cuidadosamente analisada, considerando o histórico de lesões, capacidade de recuperação e adaptação ao estilo de jogo do treinador. Essa atenção aos detalhes é o que mantém o Palmeiras competitivo ao longo de uma temporada extensa, em que a consistência pode ser tão importante quanto o talento individual. Enquanto os torcedores se preparam para assistir à partida, a diretoria segue monitorando o mercado, avaliando oportunidades e tomando decisões estratégicas que podem impactar não apenas esta partida, mas toda a temporada. Cada movimentação fora de campo é feita com o objetivo de fortalecer o elenco, garantir competitividade e manter o padrão de excelência que se espera de um clube do tamanho do Palmeiras. A combinação de planejamento, experiência e visão de futuro é o que diferencia a gestão atual e mantém o Verdão como protagonista em todas as competições que disputa. O cenário atual é, portanto, uma mistura de expectativa, planejamento e oportunidades de mercado. O Palmeiras entra em campo com foco total, mas com olhos atentos a tudo o que acontece ao redor do clube. Cada jogador, cada decisão tática e cada movimentação no mercado é parte de um quadro maior, que busca manter o equilíbrio entre desempenho esportivo e estratégias de longo prazo. A temporada está apenas começando, e já existem sinais claros de que o clube está preparado para enfrentar os desafios com organização, inteligência e ambição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um rumor que corre solto entre dirigentes, empresários e gente muito próxima ao vestiário. A informação que ganhou força nas últimas horas é de que o Palmeiras teria recebido um sim de Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, para avançar em uma possível negociação. Nada oficial, nada assinado, mas o simples aceno positivo já foi suficiente para causar um terremoto político nos corredores dos dois clubes. A especulação aponta que o jogador, insatisfeito com o cenário atual e atento ao projeto esportivo apresentado, teria se mostrado aberto a ouvir o clube paulista com mais profundidade. O Palmeiras, conhecido por agir de forma silenciosa e cirúrgica no mercado, estaria monitorando a situação há algum tempo, esperando o momento certo para se movimentar. Pessoas ligadas ao staff do atleta tratam o assunto com cautela, mas admitem que houve conversa e sinal verde para discutir valores e condições. Do lado rubro-negro, o clima seria de irritação. A notícia do possível interesse palmeirense e, principalmente, da abertura de Pedro teria caído como uma bomba na mesa do presidente Rodolfo Landim. Internamente, a reação é descrita como explosiva, com cobranças duras e questionamentos sobre a condução da situação. Para o Flamengo, perder uma peça desse peso para um rival direto seria mais do que uma simples transferência. Seria um golpe simbólico. Publicamente, todos negam. Nos bastidores, porém, o xadrez segue em movimento. O Palmeiras analisa números, impacto esportivo e repercussão política.
O Flamengo tenta blindar o elenco e conter vazamentos. E Pedro, no centro do furacão, observa em silêncio, ciente de que um simples sim pode mudar completamente o rumo de sua carreira e acirrar ainda mais uma das maiores rivalidades do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!